Bom, gente, boa noite. Vamos, Vai ter música. Vai antes ter de música. começar o Facebook, vai ter música, tá? Então, para a gente iniciar, eu escolhi uma música que me enviaram, aí é da Marisa Monte, eu gostei. Vamos compartilhar para a gente curtir um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Rita, tá no ponto? Deu até para decorar. Música legal para a gente cantar no coral Integração. Vai ser a primeira que eu vou fazer quando a gente voltar. Valeu, galera do Integração que está aí. Ficou a dica. E antes de passar para a gente apresentar a atividade da noite, eu quero fazer uma divulgação muito importante. Qual que é mesmo, Rita? Uma certa data do mês que vem que está chegando. Uma certa data da semana que vem, do mês que vem, que vai acontecer na próxima quarta-feira. Eu quero falar logo de cara que assim todo mundo que está aí já assiste, já sabe o que é e já vai acontecer na próxima quarta-feira. Tá aí, gente, aí, ó, SEAC faz 77 anos, tá bom? Tem aí o convite para todo mundo participar na próxima quarta-feira, vamos convidar os amigos, venham todos. Vamos conversar sobre o futuro e as perspectivas para essa casa que há 77 anos vem se consolidando como espaço que promove o intercâmbio de ideias, primando pela construção de laços afetivos e pela prática dos princípios humanistas e progressistas que regem a doutrina espírita. Eu acho que está bem legal, né? Proibido faltar. Não pode faltar. O Ademar Arthur vai conversar com a gente sobre as perspectivas do centro. Nós vamos ouvir aí os nossos amigos, tá bom? Então, tá todo mundo convidado. O aniversário do centro é 4 de setembro, tá? Nós vamos fazer essa palestra no dia 1º, mas a data de fundação é 4 de setembro de 1944, é isso? 1944, é por isso que a nossa senha aí do Zoom é 1944, tá bom? Tem mais alguma coisa antes, Rita? Eu acho que os dois próximos é para o final, né? É no final, né? Então tá bom. E eu passo a palavra para a Márcia, então. Márcia, está preparada? Vamos embora. Eu não consigo esquecer o aniversário do SEAC, porque ferrou com todas as minhas festas de aniversário, que eu faço aniversário dia 3 de setembro, sempre o SEAC está ali por perto e eu tenho que ficar me adaptando, porque eu adoro fazer festa de aniversário, embora agora com o Covid não pode mais. Né? Mas, gente, vamos estar todo mundo junto na quarta-feira que vem, tá? Vamos comemorar junto esse aniversário do SEAC. Bom, o Vladimir hoje vai falar para a gente sobre o perdão. Né? A pergunta que a gente fez para ele foi o seguinte: perdoar é preciso? Né? O Vladimir é da casa, né? Ele é seaquiano e é graduado em engenharia química, mestre em controladoria e finanças, e tem pós-graduação em controles internos e compliance em administração executiva. Compliance. Compliance, obrigada. Essa palavra é chata, né? É muito chata. Ele é professor, palestrante de temas relacionados à gestão corporativa de riscos, controles internos e governança de tecnologia da informação. No Espiritismo, Vladimir frequenta o SEAC desde pequenininho, né? Frequentou a infância espírita, a MEV, foi presidente da MEV, foi diretor de estudos, né, no SEAC, e é um ele é um dos fundadores, membro fundador de um grupo que a gente teve no SEAC de pesquisas científicas chamado Ernesto Bozano, no tempo que ele estava na mocidade. O Vladimir, como eu falei, é da casa, né? É um seaquiano, e a gente te recebe aqui com muito prazer e agradece muito você ter podido abrir tua agenda para caber a gente, tá bom? Um abraço, Vladimir, obrigada. Isso nunca vai ser um convite, sempre vai ser uma obrigação, né? Perfeito. Mas uma obrigação sempre boa, sempre gostosa.
Obrigado, Márcia. Oi, gente, Sim. todo mundo, boa noite. Eu falei até com a Sandra ontem, falei, Sandra, o que você estava pensando quando sugeriu esse tema, né? Perdão. Isso aí parece coisa de... Desculpa, né? Não tem nenhum preconceito aqui, mas parece que a gente vai ter que dar uma, né, fazer uma pregação lá, né? Eu vou virar o pastor espírita e tal. Porque falar de perdão, né? E é uma pergunta, a resposta é a seguinte, eu não vou dar agora, só no final. Quem sair antes não vai ver a resposta. Então tem que aguardar até o final aí. Tá bom? Então, qual a ideia, turminha? Eu vou sempre pôr aqui o nosso amigo PowerPoint, vocês vão ter que me dar o feedback se está funcionando, né? Eu vou compartilhar. Vocês, por favor, me dê o feedback aí, tá? Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Tá, Sandra? Tá ótimo. Sim, estamos sim. Beleza, legal. Então, vocês vão me falando, né, se alguma coisa sair do script aí. Perdoar é preciso? Né? Então, essa foi a provocação, né? Vou ver se eu consigo fazer ele ir para frente aqui, que tem um delay. Vamos lá. Significado do perdão, a palavra perdão. Então, eu comecei daí, eu tenho mania de fazer isso, né? Várias vezes eu vou lá no dicionário e tal, e não gostei muito do que eu li. Eu achei que essas definições aqui estão meio devagar. Vocês podem concordar ou não, né? Fica à vontade. Mas ele fala que é o substantivo masculino, ligado à religião, né? Remissão dos pecados, tal. Ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Aqui, turma, está no sentido, não de perdoar, mas no sentido de pedir perdão. Vocês concordam? Né? É diferente, né? Bem diferente. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever. Então, a gente tem um indulto, né? Então, a palavra indulto tem muito a ver com isso também, indulto legal, alguma coisa assim. Aí tem aqui as interjeições, né? Perdão, não tive intenção de não magoá-lo. Então, aqui, vejam, a gente pode ter essa visão de pedir perdão e a visão de dar o perdão, né? De perdoar. Todo foco que eu vou tentar dar aqui é nesse segundo sentido, no sentido de perdoar. Ok? Porque eu acho até que a ideia, a provocação é em cima disso. Né? O que eu achei interessante está no finalzinho ali, a etimologia da palavra, que vem do latim perdoné, sei lá como que fala isso, né? Mas no italiano você vai para perdonare. A Regina pode até me ajudar isso a falar besteira, mas tem a ver com dádiva, tem a ver com dar alguma coisa, né? Então eu achei bastante interessante, né? Quem perdoa, na verdade, está dando algo. Mas aí a gente vai pesquisando um pouquinho mais e chega a algumas definições, né, muito ligadas, gente, do que eu vi, sempre às ciências biomédicas, aí a psicologia, né, psicanálise. Então, numa visão, né, que eu peguei até na Wikipedia, olhando, depois eu chequei algumas fontes, achei que são interessantes, o perdão é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima de um agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação à ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Eu falei, caramba, como isso é profundo, né? Você, além de, né, cessar emoções negativas, isso não basta, né? Você tem que mudar, alguma coisa tem que se transformar em você. Né? Então, perdão não é algo simples. Né? Eu comecei a olhar, e aí, falando com a minha mulher aqui, com a Patrícia, né? Quem não conhece a Patrícia, minha mulher, tal, acho até que ela deve estar por aí. Eu falei, puxa vida, acabei de saber, quase aos 60 anos, que eu nunca perdoei ninguém na minha vida. Porque se para perdoar alguém é preciso, né, que a gente se transforme, não é simplesmente um esquecimento, não é simplesmente deixar para lá, é muito mais que isso o perdão verdadeiro. Né? E para não ficar dúvida, perdão é diferente de tolerar. Então, o que seria tolerar? Né? Você admite que a pessoa do outro lado tem que a ação que ela está fazendo é errada, então ela precisa de perdão, porque ela, coitada, ela, sei lá, ela tem a visão dela, o ponto de vista dela, se ela está fazendo alguma coisa errada, talvez ela nem tenha percebido, então eu tolero. Isso não é perdão. Perdão não é desculpar simplesmente, não considerar o ofensor como responsável pela ação. Perdoar não é simplesmente
esquecer. Perdoar não é um indulto, simplesmente, e nem a reconciliação. A reconciliação ela pode vir na sequência de um perdão, mas a reconciliação é algo diferente de perdoar. Então, vamos voltar lá naquela definição, né? Que é essa daqui. Quais são as palavras que chamam a atenção? Né? É um ato intencional e voluntário. Então, quando alguém diz que está perdoando, mas está sendo constrangido, isso não é perdão. Se ele está sendo constrangido de forma física, de forma moral, isso não é perdão. O perdão é intencional e voluntário, um ato do livre-arbítrio. Passa-se por uma mudança de sentimentos e atitudes. Por isso que eu disse, caramba, eu acho que eu nunca perdoei ninguém. Porque isso é muito profundo. Você elimina a ideia da vingança, você chega a desejar bem ao agressor. Então, eu queria trazer isso para vocês, né? Vejam que a definição de perdão, ela está longe de ser única, ela é universal, ela é distinta dependendo da cultura, você tem diversas definições. Né? Existem graus de subjetividade. Mas, como eu tinha aqui a liberdade de fazer a apresentação, eu trouxe essa daqui, né? Para a nossa análise, a nossa discussão. Ok? E quando a gente está falando de perdão, né? Numa época em que, principalmente, a gente discute muito, né? E a dificuldade até de coisas mais simples, como esquecer alguma coisa, ou até de tolerar, imagina chegar no perdão. Né? E nessa época de tanta intolerância, de não se esquecer as coisas, às vezes simples ou pequenas, a gente deixa aquilo aumentar dentro da gente, né? E cria muros, muitas vezes, né? E aí o perdão vai ficando cada vez mais difícil. Nesses momentos aí que a gente vive, por uma série de motivos, né? Questões políticas e questões de saúde, se fala muito de ciência para lá, ciência para cá. Então, para provocar um pouquinho mais, eu trouxe uma dissertação de mestrado. Tá? Essa autora, a Suzana, publicou, né, na verdade, ela defendeu no final de 2018 essa dissertação, né, avaliação da disposição para o perdão em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Ela fez um trabalho no Instituto Dante Pazanese, junto a uma população de infartados, né? E utilizou, logicamente, também um grupo, não dá para dizer que é um grupo controle, mas um grupo comparativo de pessoas sem doenças cardiovasculares. E ela fez esse trabalho, apresentou essa dissertação para obter o grau de mestre, né? Ela é psicóloga, ela é da área da psicologia, né? E eu quis trazer para vocês alguns detalhes desse trabalho, né? Logicamente não é o único, existem outros, inclusive outros que ela se baseou para construir isso daqui, e que tem alguns pontos acho que valem a pena a gente conversar. Né? Para isso, eu preciso colocar alguns detalhes a mais sobre esse trabalho. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, IAM, a partir de agora, porque a gente vai falar muito sobre isso. Então, como é grande, vamos usar essa sigla, IAM, tá? Infarto agudo do miocárdio. Fatores de risco para doenças cardiovasculares. Né? Então, eu vou usar o IAM para infarto e DCV para quê? Doenças cardiovasculares. Deixa eu pegar aqui o ponteiro e começar a usar. Tá vendo aqui, ó, o DCV? Doenças cardiovasculares. Quais são os fatores de risco? Né? Não são todos que estão aqui, alguns muito conhecidos, né? O tabagismo sempre está indo dos primeiros. A Márcia me ajuda aí se eu falar alguma besteira, hein? Mas o tabagismo continua sendo um dos primeiros aqui. A dislipidemia, ou seja, o descontrole, né, na quantidade de gorduras no sangue aqui, né, colesterol, triglicérides e tudo mais, certo? Pressão alta, diabetes, sedentarismo, fatores hereditários, pergunta dos questionários, né? Tem algum parente que teve problema, tal, aquele negócio todo. Então, isso aqui, né? No meio da medicina é muito conhecido e graças a isso que a gente tem tido aí ajudas, né, com terapias, medicações e tudo mais, tentando evitar, né, o aparecimento ou a complicação desses tipos de doenças. Mas o que é interessante é que em 2006, 2007, mais ou menos, a Sociedade de Cardiologia aqui no Brasil fez uma pesquisa com a população leiga
E perguntou, olha, qual que você acha que são as características aí, né, a respeito de fatores de risco para as doenças do coração? E a população leiga, na sua grande maioria, respondeu, olha, o primeiro é o tabagismo. Veja que interessante que bate aqui, né? E o segundo, gente, que apareceu é o estresse e depressão. Então, para o público em geral, o público, né, não médico, não público leigo, existe um senso geral que o estresse e a depressão são fatores quase que primários, né, um segundo no caso, que nos levam a desenvolvimento ou a piora de doenças cardiovasculares. Então, isso está no contexto, né, desse trabalho que a gente está trazendo aqui detalhes, né, nessa dissertação aí de mestrado. O contexto, então, é o seguinte: as ofensas e ataques tidos como injustos acabam gerando estresse. Então, pensa que nós estamos falando algum tipo de ataque que a pessoa sofre, né? O organismo, a gente sabe disso aí pelos estudos, principalmente da psicologia e tudo mais, né? Que ele entra num estado de luta ou fuga. Isso desde a época atávica aí, né? Desde que o homem tá no mundo e tem que correr atrás da comida e fugir dos animais, tal, né? Ou luta ou fuga. Só que o problema que a gente sabe é o seguinte: prolongar esse estado é complicado, porque há uma agressão física e emocional constante. E o organismo não tem tempo de se recuperar, né? Então, isso começa a agredir o organismo a ponto de gerar as moléstias, ou agravá-las. Então, de novo, é nesse contexto que entra essa dissertação, a ponto de, analisando uma série de literaturas, a autora viu que o perdão pode ser, além de um gerador de bem-estar, um item promotor da saúde. E aí veio a ideia de fazer o quê? Ver se há uma correlação estatística, a partir do estudo de pessoas acometidas de uma doença já num grau bastante grave, que é no caso do infarto, né? Uma doença cardiovascular já levada a um estresse bem grande, né? E ver se havia alguma correlação entre o nível de perdão que essas pessoas acometidas pelo ataque tinham em relação a uma população, né, sem doença cardiovascular conhecida e, logicamente, em relação ao seu nível de perdão ou de possibilidade de perdão. Então, esse trabalho visou avaliar se havia ou se há uma correlação, né, de qualquer tipo, positivo ou negativo, em relação a esse contexto. Até aqui, turma, como é que tá? Está tranquilo, enrolado? Me dá feedback. Tudo bem? Podemos tocar? Tudo tranquilo. Beleza. Eu vou tentar passar um desenho aí. Me fala se vocês têm aí o som, né? Deixa eu voltar aqui para o painel. Eu vou tentar compartilhar agora aqui um desenho. Pessoal, me falem se vocês estão vendo, o que vocês estão vendo, se tem som. Tem. E ele deitado na cama. Agora eu voltei para o começo. Tudo bem? Como é que está o som? Alto, médio ou baixo? Tá bom. Dr. I.M. Nervosinho, psiquiatra. Sem espera. 2 sofás. Senhor Vandeco, o senhor está muito mal mesmo. O senhor tem um caso grave de trombonoses.
e vou sugerir um repouso completo, num lugar quieto e bem distante, porque se não se afastar destes trombones barulhentos, todo o seu sistema nervoso vai desmantelar e o senhor vai explodir. Minha esposa vai lhe indicar um local para repouso. Alpe Suíço. Hotel da Tranquilidade. Eu queria um quarto bem bom e sossegado. Nós nos orgulhamos da quietude que mantemos a dar que alguém lhe mostre o seu quarto. Boa noite. Durma bem. O gerente. $5. Pão duro. Vai. Cuco, 9 horas. Poderia, por favor, parar com esse barulho? Caro vizinho, poderia, por favor, parar de tocar esse trombone? Obrigado. Ora, cale a boca. Os meus nervos! Chame um médico rápido! Sim, senhor. Senhor Vandeco, o senhor aqui? Calma, senhor Vandeco, lembre-se os seus nervos. Pode explodir.
Tem gente que não ouve o conselho dos seus médicos. E aí, pessoal, dá para perdoar? Não. Né? Então, mas tirando aí alguém já tinha visto esse negócio? Oi? Não dá. Não dá. Alguém já tinha visto esse desenho? Esse desenho, ele é de 55, é da série do Pica-Pau. Eu já tinha visto isso há muito tempo, né? E eu lembro que quando eu vi esse negócio a primeira vez, eu fiquei meio agoniado, né? Até porque os desenhos dessa época não tinham a menor preocupação, né, com o comportamento correto, né, politicamente correto e tudo mais. Mas no final, quem se estrepou? A moral da história, né? Ou seja, tirando aí tudo que a gente falou até agora, né, se a gente pega na metáfora do nervoso, do que está sofrendo dos nervos, né, é mais ou menos isso que acontece no dia a dia. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vocês estão enxergando o PowerPoint? Sim? Sim. Sim. Beleza. Sempre demora um pouquinho aqui de ele mudar. Pronto. Se a gente pegar na dissertação que a gente está falando, né, o resumo dela diz o seguinte: olha, estudos prévios sugerem uma associação da disposição para o perdão com o processo de adoecimento, incluindo a doença cardiovascular. Torna-se necessário avaliar como se processa o perdão naquele que o concede, bem como o que o recebe. Estratégias de pesquisa experimentais e observacionais fornecem informações sugestivas que o perdão atua positivamente na saúde emocional. Objetivos do trabalho era avaliar a associação, como a gente já falou, né, da disposição ao perdão com o infarto agudo do miocárdio e sua associação com espiritualidade e religiosidade. Então, a pesquisadora, ela aproveitou também e associou, nesse estudo, a questão da religiosidade, né, como a gente vai ver na sequência. Com a metodologia, ela fez um estudo de observação, né, com pacientes após o caso, né, do evento do infarto, comparado com indivíduos sem doença cardiovascular previamente conhecida. Foram aplicadas 3 escalas, né? A IDP, a gente vai ver na sequência o que significa isso, uma escala de disposição para o perdão, uma lá da DIL, que fala sobre índice de religiosidade, e uma outra também falando sobre índice de religiosidade espiritual. Foram incluídos 143 participantes e, após uma série de avaliações, ficaram 130. Então, no primeiro grupo, que era aquele grupo de pessoas que sofreram o infarto, a gente tinha 65 pessoas. E no segundo grupo, também 65 pessoas, né, daqueles que não tinham doença cardiovascular conhecida. Então, 65 vezes 2, então, um total aí de 130 envolvidos nesse estudo, ok? Como é que mede o perdão, né? Como é que foi feita essa avaliação? Isso foi feito através de um questionário, né, que já existia, ela foi adaptada a alguma coisa, mas foi basicamente ela usou o que já existia. E são questões, são situações hipotéticas onde alguém, né, pode estar sendo aviltado aí por alguma situação, né? Essa situação pode acontecer no lar, no trabalho, com parentes ou não. E aí você coloca alguma coisa que acho que todo mundo já viu, né? Questões aí, tipo Likert, que é aquele que tem uma faixa onde você responde, né? O 0 é nada disposto, até o 6 que é totalmente disposto. Ao quê? Ao perdão. Então, tem uma situação que é colocada e, ao final, a pessoa tem que responder se ela está nada disposta a perdoar ou totalmente disposta a perdoar naquela situação. Então, esse foi das partes aí do trabalho, né? Então, tem aqui a escala de disposição para perdoar, aqui a fonte, né, que ela mesma utilizou. E isso é interessante nos trabalhos, porque
Na verdade, o trabalho, tanto uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, pós-doutorado, eles são públicos. Então, acesso a como foi feito o trabalho, né? O método científico, ele prevê justamente isso, a possibilidade, inclusive, de conhecendo como foi feito o trabalho, você, se quiser, se tiver a possibilidade, até de replicá-lo, de repetir aquilo, para ver se aquilo realmente é daquele jeito, né? Outra coisa que é muito interessante é que, ao final, né, eu vou sempre para o final de vários desses trabalhos para ver a bibliografia. Por quê? Às vezes você nem conhece muito bem o assunto, mas você quer conhecer. Então, lá no final desses trabalhos, das dissertações, teses, normalmente você encontra dezenas de referências, né? Pesquisadores, artigos, literatura, livros, tal, onde você pode, se quiser, conhecer melhor aquele assunto, até se aprofundar, né? Então, a gente, depois de um certo tempo, começou a utilizar muito mais os artigos científicos como fonte, que hoje eu considero muito mais úteis, né, e precisas que os próprios livros. Porque existem livros bons, mas o livro ele não sofre uma crítica como os artigos científicos sofrem. Então, normalmente, você tem ali um referencial de informação muito mais profundo, né? Além do perdão, a gente falou que dentro desse trabalho também é medido, de uma certa forma, o grau de religiosidade ou espiritualidade dessas pessoas, dessa população. E aí a autora também utilizou dois formulários, dois tipos de questionário, né, que são esses dois aqui. Aqui estão as origens, né? São questionários que não foram feitos aqui no Brasil, então alguns pesquisadores fizeram um trabalho até de tradução, né? Em alguns casos até de adaptação desses questionários, né? De como eles devem ser aplicados, né? Não só a tradução do inglês para o português, né? Até alguma certa adaptação, mas isso aqui que foi utilizado. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês como é que são esses questionários aí, que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu entrar aqui. Tanta janela aberta aqui que eu me atrapalho. Só um minutinho. Pronto. Achei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou compartilhar de novo aí. Vocês me falam se estão enxergando aí, por favor. Estão enxergando aí uma tabela? Sim. Beleza. Então, entre outras coisas, a pesquisadora fez uma tabela aqui com os dados demográficos. Então, além daquelas questões relacionadas especificamente com o objeto da pesquisa, esses grupos foram avaliados, ó, o grupo 1, aquele que teve lá o infarto, o grupo 2 que não teve, né? Então, idade, gênero, estado marital, número de pessoas, onde mora, escolaridade, tal, renda. Por quê? Porque uma coisa é você fazer uma pesquisa com coisas, né? Analisar ali um processo físico, químico, biológico. Outra coisa é você fazer a pesquisa no nível social, no nível de pacientes, no nível de pessoas. Então, existem várias coisas que têm que ser avaliadas, né? Então, por exemplo, recebe algum auxílio do governo ou não, está empregado ou não está, isso pode influenciar no tipo de resposta dela. Então, essas coisas são muito comuns em pesquisa, né? Esse aqui é uma escala para disposição para o perdão, né? Então, olha o exemplo aqui, turminha. Estão vendo aqui, ó, primeira questão. É colocado um caso. Então, no primeiro, você conta a um colega de trabalho sobre uma ideia que você teve que iria melhorar a eficiência e economizar dinheiro da empresa. Durante o encontro da equipe de trabalho, o chefe de vocês anuncia a melhoria e diz que a pessoa que deu a ideia foi seu colega,
que receberá um bônus de R$1.000. Ou seja, você falou para o cara roubou tua ideia, levou, tal, papapá, né? E aí vem a pergunta: você, num caso desse, estaria disposto a perdoa tudo, não perdoa nada, né? Então usa aquela escala, né? E aqui vem os resultados já preliminares por grupo, né? Então foi agrupado os 3 primeiros lá como não está disposto a perdoar, né? Então no caso de nota 0, 1, 2, 3, e depois 4, 5, 6 é o disposto a perdoar, né? Então, de acordo com as respostas, ela foi tabulando isso daqui. Esse P é a parte estatística do negócio, né? Todo o cálculo que é feito, né, a significância estatística em relação a isso, e esse númerozinho que está aqui é o que vai dizer para a gente se vale a pena utilizar esses resultados, ou seja, se são resultados que mostram alguma correlação importante entre isso, ou simplesmente seria muito parecido com um acaso. Quando é muito parecido com um acaso, eu descarto esse resultado. Normalmente, aqueles que têm um valor 0,05 para cima, eles dizem que há uma significância estatística interessante, então existe uma correlação. E nesse questionário são vários casos, 2, 3, tal, um amigo empresta R$100 e não devolve, a namorada faz tal coisa, né? E assim por diante. Então, essa foi a forma como foi utilizada nesse caso para avaliar se aquele respondente ele estaria disposto a perdoar ou não, né? Qual seria o índice dele de perdão, vamos dizer assim. No caso das experiências espirituais, religiosidade, foram utilizadas outras réguas, como essa daqui, né? Tipo, sinto a presença de Deus, muitas vezes ao dia, tal, e os grupos foram respondendo. Da mesma forma, foi feita toda uma tabulação, utilizando regras estatísticas, depois são sempre avaliadas por gente que conhece a fundo. Se o pesquisador ele não é uma pessoa que conhece a fundo essa parte, ele normalmente pede ajuda para matemáticos e tudo mais, para validar os resultados, né? Isso aí é muito comum, tá ok? E assim por diante, valores e crenças, tal, tem várias dimensões em que isso foi feito, ok? Então, o trabalho é extenso, eu só estou mostrando para vocês como é que a pesquisadora foi avaliando e foi captando essas informações para poder chegar a alguma conclusão, não é? Voltando aqui agora ao nosso PowerPoint. Estou aqui no vai e volta, né? Me falem se vocês estão enxergando o PowerPoint de novo aí. Legal? Bom, seguindo então. Vamos ver se a máquina reage aqui. Página 15. O perdão ligado à religião, à espiritualidade. Ocorrências da palavra perdão e perdoar nas obras básicas. Olha que interessante. No Livro dos Espíritos, hein? Isso aqui choca às vezes, hein? 9 vezes, naquele monte de coisa. No Livro dos Médiuns aparece 0. Chama atenção, não? Quem tiver dúvida, o que tem que fazer? Será que o Vladimir está maluco? Vai lá e conta. Como é que você conta o número das palavras de uma forma fácil? Pega um PDF, vai dentro do próprio Acrobat, e ele tem a ferramenta lá para você contar as palavras, tá? Na Gênese aparece 6 vezes essas palavras aí. Nas obras póstumas, 1 vez. Quais são os outros livros que estão faltando aí, turma? Tem que pensar em obras básicas. Fala aí, pelo amor de Deus. Evangelho, né? Evangelho. Tem mais algum? Que é o Espiritismo e as revistas espíritas. Céu e Inferno. Céu e Inferno. Quantas vezes eles citam? Olha a diferença de proporção. Dá para notar? É que não entrou ainda. O Céu e Inferno não entrou. Não, está aqui, o Céu e Inferno 40 vezes, o Evangelho 82, enquanto o Livro dos Médiuns tem 0. Por que tem essa diferença, turma? Porque nós estamos falando de quê? De perdão, de perdoar.
Perdão e perdoar, está ligado ou não está a religiosidade? Religiosidade. A prova está aqui. Olha que interessante, né? A gente foi fazendo isso conforme foi lendo e tal, né? E são coisas simples, rápidas até de se fazer. E uma vez eu fiz uma apresentação aqui, há um tempo atrás, ligado às questões de quantas vezes as coisas aparecem, os conceitos nas obras básicas, e falei, pô, parece que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro à parte, a codificação. Ele não é um livro à parte, mas ele é bem diferente. Quais são os livros mais básicos do Espiritismo? O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que são os dois que fundaram, vamos dizer assim, a doutrina. O Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos. Kardec mesmo colocou isso claramente, né? Mas está aqui tudo. Quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de perdoar, não é? Lembra de alguém que falou o seguinte: você tem que perdoar não é 7 vezes, você tem que perdoar 70 vezes 7. Quem falou isso aí há um tempo atrás? Jesus. O ex-técnico do Flamengo lá, né? Não é isso? É isso, não é? Então foi muito interessante. Quando eu comecei a ler a dissertação, eu falei, pô, mas por que essa mulher está enfiando espiritualidade no meio? Pô, quando você lê metade do resumo, você já entende. Né? Tem tudo a ver. Quando você vai na Revista Espírita, eu encontrei mais ou menos cerca de 15 ocorrências por ano de publicação. Né? Então, foram aí basicamente 12, né? Então, quando você pesquisa lá, você vê que por ano dá mais ou menos 15. Qual a diferença entre eles? No caso do Evangelho, segundo o Espiritismo, é basicamente o quê, turma? É o Evangelho. Então, são a passagem dos apóstolos, colocando claramente, né, com muita fundamentação no Evangelho de Jesus, a questão do perdão, né? A necessidade de perdoar. Por quê? Porque só aquele misericordioso é que vai, né, o quê? Vai para frente, né? Você não será perdoado se não perdoar. É essa a ideia, ok? O que muda quando a gente olha o que está lá no Evangelho, que vem muito do próprio Evangelho dos Apóstolos, em relação ao que tem lá na Revista Espírita, que tem várias ocorrências. Na Revista Espírita são basicamente casos de espíritos que se comunicam, né, desencarnados, se comunicam e vêm basicamente pedir perdão. É uma outra abordagem, né? É uma outra visão. Né? No Evangelho você traz o quê? Você traz a boa nova dizendo, olha, perdoa que você vai para frente, perdoa que você vai ser perdoado. Aqui, você, tanto no Céu e Inferno, também aparece muito, no Céu e Inferno tem basicamente 70% do livro são casos, né? Espíritos endurecidos, espíritos felizes, espíritos medianos, e aí você vê na turma lá vir pedir perdão. Mas aqui é pedir perdão, aqui não é perdoar. Nesse caso aqui, para quem que eles estão pedindo perdão? Hein, turma? Para alguém que eles ofendeu. Para quem eles ofenderam, né? Eles estão pedindo perdão para Deus. 100%. Mas Deus, segundo a doutrina espírita, já respondeu, segundo as suas leis, como é que é para fazer para a gente ser perdoado? É perdoando. Perdoando. Né? Então, vamos só fechar aqui essa parte da dissertação, né? Os principais achados no estudo podem ser assim resumidos, em relação aos pacientes com o diagnóstico de infarto. Os estudos revelaram que esses pacientes apresentam menor disposição para perdoar, em relação àquele outro grupo que não tinha doença cardiovascular conhecida. Possui vivência de religiosidade organizacional. Que raio é isso aqui, hein? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria a religiosidade organizacional para a autora? E inserção na comunidade religiosa que pertence. Essa religiosidade organizacional é aquela ligada à instituição. Então, é a pessoa
por exemplo, que vai na igreja, vai no centro espírita, agora não, né? Ela vem no Zoom, certo? Então, ela vai lá, né? Ela frequenta tal, diferente daquela que ela tem uma religiosidade mais, vamos dizer assim, espontânea. Então, ela está orando, mas ela não precisa necessariamente orar na igreja, né? Ela está fazendo alguma coisa que a leva mais próximo da espiritualidade, mas ela não precisa necessariamente estar junto do grupo, né? É essa questão, é essa diferença aqui, né? E C, este grupo aqui tem vivência mais negativa de sua religiosidade e menor espiritualidade em comparação com indivíduos no estudo, né, sem doença cardiovascular conhecida. Quer dizer o seguinte, são pessoas que têm religiosidade, em algumas situações, alguns sentimentos negativos do ponto de vista de imposição ou de castigo, alguma coisa desse tipo. Volto a dizer, o estudo não está falando que o cara que teve infarto é mau e o outro é bom. Ele está dizendo simplesmente o seguinte, é um estudo científico. Estatisticamente, num grau que às vezes é muito pequeno de diferença, se achou uma correlação, né, mostrando que neste grupo que sofreu infarto, existe uma predominância um pouco menor em relação ao outro do impulso de perdoar. Não é? É isso que o estudo revelou. Então, a autora, ao final, coloca o seguinte, olha, com base nesse estudo e em outros que podem ser feitos para complementar, para corrigir, até para dizer que está errado, né? Aparentemente, a disposição para perdoar, ela pode ser um marcador de risco para infarto do miocárdio, por exemplo. Né? Então, eu achei bastante interessante, volto a dizer, não é um único estudo, né? Esse é um estudo recente, né, que teve aí uma certa divulgação. Lendo ali a metodologia, você encontra, né, você não encontra falhas assim, visíveis, né, mas só sabendo como foi feito para entender. Foi feito no ambiente hospitalar, então tem toda uma limitação que é feita, né? Imagine pessoas, poucos dias depois de ter tido um infarto, tendo que responder lá um questionário, vai saber também se isso, que nível de correspondência em relação às respostas pode ter e tudo mais, né? Tem que levar em conta isso. O que diz o Espiritismo a respeito? A gente já falou um pouco a respeito disso. No Livro dos Espíritos, na pergunta 661, a pergunta é o seguinte, olha, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí, os espíritos são muito interessantes, né? Eles falam o seguinte, ó, já dá uma lambada logo na orelha, né? Deus sabe discernir, a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Ou seja, lá no começo, a definição de perdão que a psicologia respeita hoje diz o seguinte: o perdão legítimo, verdadeiro, é aquele que modifica o indivíduo a ponto dele, num limite, ter nobres sentimentos em relação ao ofensor. Olha que interessante, né? Então, isso daqui veio lá de 1950 e não sei quanto, e a gente está falando aí, 150 anos depois, né, através de um estudo laico, a mesma coisa. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, na pergunta 886? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. E no Evangelho, como a gente já sabia, né, muito baseado nos apóstolos, a gente encontra muita coisa. Eu peguei essa daqui logo de cara, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes os homens as faltas que cometeram, também o vosso Pai vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares os homens quando vos têm ofendido, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Aí alguém pode falar, pô, mas que Deus vingativo. Não, caro amigo, você não entendeu nada. Deus se reflete pelas suas leis naturais,
pelas leis morais. Então, aquele que está em desequilíbrio com essa lei, ele não pode ser feliz. Ele não pode tirar a mágoa do seu peito. E essa mágoa, motivada pelo remorso, muitas vezes, daquele que ofendeu, e aquele que não perdoa passa a cultivar, assim como o remorso do ofensor, passa a cultivar males da mesma natureza. E que podem redundar em males físicos muito maiores do que aquele que está fazendo um monte de sacanagem. Pelo menos na tua visão. Esse último aqui fala o seguinte: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer ele sentir a falta em particular e só a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? E aí a história seguinte a gente já conhece. Então, o que é bonito disso tudo, turma, é que está sempre nas nossas mãos. O perdão é uma dádiva, eu dou o perdão. Mas amanhã eu estou do outro lado, pedindo perdão. E aí? Né? Como é que fica? E volta o livre-arbítrio, volta a possibilidade de sermos perfeitos, mas que tem trabalho para fazer. E olha, agradeço muito do coração por ter podido falar sobre isso, porque eu nunca li, eu nunca refleti a respeito do perdão como esses dias. De forma sincera. E é isso porque eu falei que lá no começo, que acho que nunca tinha perdoado ninguém na vida. E a resposta é: vale a pena perdoar, sim. Beijão, turma. Nossa, perfeito. Aqui pensando se eu já perdoei alguma vez. Acho que sim, em alguns momentos, depende do tipo de coisa que a pessoa fez, depende de quem fez. Porque acho que rusga a gente tem um monte de vezes, tem um monte de coisa que dá para perdoar. Mas umas coisas mais graves também não dou conta, não. Estou aqui pensando algumas coisas graves que já aconteceram. Eu não entrei no assunto, Márcia, senão a gente não ia sair dele, o tempo não ia dar. Mas imagina a gente entrar, por exemplo, né, quando a gente fala sobre perdão, a gente entrar na questão da tolerância, que está muito paralela a ele, né? E a gente começava a falar de violência contra a mulher, contra os LGBTs, a violência contra todo mundo. E aí, como é que a gente mete perdão nessa história? Questão da pedofilia, né? Tem tanta coisa tão séria que é difícil. Mas não dá para fugir. E se você pensar bem, olha, eu agradeceria imensamente, né? E o poder de... A reencarnação é muito interessante por causa disso, né? Porque ela coloca a gente perto de grupos diversos, mas sempre perto de alguém que é o teu modelo, né? E às vezes até mais de uma pessoa, que você vê que aquela pessoa consegue muito mais que você perdoar. Eu não sei se ela perdoa uma régua, mas ela perdoa muito mais que eu. Então, essa experiência, essa troca, esses paradigmas bons que a gente pode ter, né? Isso aí é melhor cartão de crédito, né? Não tem preço, né? E que a gente tenha a consciência para poder enxergar isso aí, né? E repetir. Na realidade, enquanto você não lida com isso também, você não consegue ficar bem, né? Não é nem o outro. A questão é você não fica bem, né? Gente, não tem verdade maior do que a raiva mata. A raiva mata. É isso. Obrigada, Vladimir. Imagina. Trazer tudo Perfeito, isso. né? Eu quero, antes de fazer algumas provocações, eu vou só avisar o pessoal que a Rita vai colocar aí no chat um link, um trabalho, que é um manifesto, tá? Que o CPDOC preparou em relação à sustentabilidade. Eu acho que é legal a gente compartilhar aqui, e eu sugiro que todos leiam a respeito dos espíritas e a sustentabilidade, manifesto publicado pelo CPDOC, tá? Que o pessoal aqui conhece, tem muitos membros do CPDOC aqui, eu gostaria de compartilhar isso, tá bom? A Rita vai colocar aí no chat. Mas, viu, Vladimir, eu só queria te falar o seguinte, a questão, aquilo que a gente estava conversando ontem, né? E o perdão, ele está diretamente, no meu entender, você mesmo falou, relacionado à questão ligada à mágoa.
quando você é magoado, alguém te ofende, você guarda essa mágoa, né? E enquanto você não se livra dessa mágoa, você sofre, inclusive, efeitos físicos, né? Problemas de saúde física, essa pesquisa que você trouxe aí foi muito interessante, né? Porque associou aí, que realmente dá para a gente fazer uma associação em relação ao perdão e ao que a gente traz, o que a gente somatiza com relação a esses sentimentos, que é da raiva, da mágoa, né? E o que eu acho interessante, eu gosto de colocar sempre é assim, quando você ofende alguém, aí vamos trazer para as relações pessoais, não dá para a gente falar em perdão em nível de grandes, né, grandes atos, mas em relações pessoais, quando você ofende alguém, que você causa um mal para determinada pessoa, ou até grupos, às vezes, né, mas às vezes até sem perceber, mas causa, e que você cai em si, e resolve que você vai pedir perdão. A questão é como trabalhar quando você não é perdoado. Porque o não ser perdoado, gente, machuca muito também. Quando você pede perdão e a pessoa não te perdoa, esse sentimento que fica, imagina, comenta alguma coisa sobre isso, Vladimir. Não, isso vai continuar existindo, Sandra, não tem como fugir disso. Mas pensa o seguinte, você tirou metade do macaco das tuas costas e agora continua um pesão na costa do outro. Do outro, porque, né? se até aquele momento você foi causadora, né, de um problema e você tem consciência disso, né, eu acho muito, muito forte uma frase do livro do... lembrar se é... Acho que não sei se é o Livro dos Médiuns ou do Céu e Inferno, agora eu fiquei confuso. Que diz o seguinte, o espírito fala, pô, mas o remorso, errei e tal, eu estou com remorso e tal, então já estou pagando não, eu comecei o processo de ser perdoado. Aí o espírito fala, meu amigo, não é nada disso, o remorso, você está começando a pagar a pena. O remorso não quer dizer que está sendo perdoado ou não, o remorso é o começo da pena. Você está sofrendo. Se a partir desse momento, a partir do remorso, há um movimento da pessoa de procurar o ofendido, né, seja individual ou grupo, né, se colocar, né, honestamente, e ele não tem o retorno, aí não há mais o que fazer. O mal não pode ser apagado, porque não está sendo nem dado a ele a chance disso, né? Quem sabe no futuro, quem sabe quando aquela pessoa, aquele grupo entender isso, né? Mas a tua parte tem que ser feita por você, não é? É isso que a gente entende. Fazer pelo outro só se for um incapaz, uma criancinha, né? Tal, mas se é uma pessoa plena, não dá para fazer pelo outro. Perfeito. E volto a dizer, Sandra, isso acontece muito, Sandra, porque nós estamos nessa gangorra. Um dia você tem que perdoar e no outro dia você pede perdão. Por isso que nós agimos. No momento eu estou com a mágoa e no momento eu estou com o sentimento de vingança. É isso mesmo. Fazendo essa alternando isso. Né? Remorso, mágoa. Pô, se não der um tumor, se não der um AVC, se não der um treco, né? Vai dar o quê? É essa que a gente tem que pensar, né? Oi, Carla. Antes da Carla, tem uma pergunta aqui do Ricardo no chat, só um minutinho que eu vou ver se... É que o meu é em cima da sua. Pode falar. Porque é bem, assim, o que você falou, uma vez aconteceu o inverso, assim, é interessante que, assim, tinha uma pessoa do meu convívio que aprontou uma coisa muito grave comigo, e eu falei, tá bom, eu não sou assim eu não te odeio, não vou arrumar confusão para você e tal, só que eu deletei, né? E ela insistia várias vezes, ela falou assim, mas caramba, você agora está estudando espiritismo, você tem que me perdoar, você tem... Não, falei, não, eu não desejo mal, mas eu não tenho, porque achava que eu tinha que perdoar e voltar a ser amiga, ou voltar a ter convívio, não, mas eu não vou ficar bem, o problema é seu, né, assim, eu não tenho nada. Por isso que é engraçado, Sandra, porque às vezes dependendo como, e às vezes, eu não sei qual o grau, assim, quando você perguntou, mas às vezes eu não acho necessariamente que a gente... eu
não desejo mal para ela, mas assim, o que ela fez foi uma coisa muito difícil. Eu espero que ela seja feliz, que ela vá, que ela se dê bem profissionalmente e tal, né? No que ela aprontou, mas eu, assim, voltar a ser amiguinha, desculpe, eu não volto, entendeu? Porque não me interessa, não é uma pessoa que me alimenta. Sabe assim, é o outro lado, é aquela coisa, talvez é que eu não sei qual o grau do perdão, né, que você tinha comentado, mas é o outro lado, a pessoa que também tem o direito de falar, não, eu não desejo mal. É que a vida... nós vamos ter sempre, porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, se isso está certo ou errado, sabe quem vai dizer? Duas instâncias. Primeiro, a nossa consciência. Segundo, é o tempo. Não tem, porque a vida dá voltas, e aí, às vezes, numa situação lá na frente, talvez mais para frente, até em outras experiências, você seja colocado se você vai conseguir conviver ou não com essa pessoa de alguma forma, né? Eu já passei por várias situações dessas, né, de ter que voltar a conviver com uma pessoa e a gente ter que resolver o problema e aí conseguir. Felizmente, a gente conseguiu. Tem gente, às vezes, não dá, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vladimir, parabéns pela reflexão. Vivemos tempos difíceis em razão dos conflitos políticos, em especial conflitos familiares, onde encontramos uma divisão muito grande em razão de posicionamentos políticos. Como lidar com tais problemas de maneira a superá-los do ponto de vista da saúde emocional e do perdão? É o Ricardo nos perguntando. Nossos problemas familiares. Eu não tenho a receita, porque eu me considero muito longe de ter uma visão apropriada disso. Mas eu, particularmente, me afastei. Ou seja, em algumas situações em que a coisa estava tangenciando o conflito mais sério, parei de escrever, parei de falar sobre o assunto. Parei de falar com a pessoa, não, porque é parente, é difícil, você convive e tal, né? Mas foi interessante, porque a maior parte das pessoas que estavam vivendo ali mais próximas de mim e que eu ficava mais preocupado em quebrar o pau, vamos dizer assim, elas também fizeram a mesma coisa. Elas também pararam. Ou seja, a gente continuou convivendo, mas deu um breque. Mudamos o nosso jeito de pensar? Possivelmente não. Não é? Mas a gente deu uma trégua, vamos dizer assim. Né? Que eu acho que eu vi também isso acontecer em várias outras pessoas, em várias outras famílias. Eu vi, né, e nós vimos, nós muitas vezes até temos a continuidade desses casos mais tristes, em que a cisão foi muito dura, foi praticamente completa, as pessoas não se olham mais, as pessoas né, tem ranger de dentes ainda, né? Mas aí cada um é que tem que arcar com as consequências, né? Não há uma receita. Eu acho que no primeiro momento, quando você está na crise, é complicado você chegar para alguém que está babando com uma faca na mão e dizer, olha, meu irmão, vamos ali que eu vou te mostrar um livro. Não, cara, você tem que, né, segurar, às vezes, a pessoa, amarrar, tal, né? Sei lá se é com remédio ou não, e depois, num dado outro momento, você vai tomar uma outra atitude. Então, num primeiro momento, nessas situações que eu tive mais próximo, aí uma experiência pessoal, o que eu vi foi ali o afastamento, se não total, pelo menos das ideias que estavam gerando mais atrito. Quem sabe a gente volte, né, em algum momento, de uma forma até um pouco mais madura, né, de repente, isso eu espero, né, porque quando a gente convive, a gente quer poder também falar de tudo, né, conviver, trocar emoções, ideias, sobre todas as coisas. Isso acontece quando você é realmente amigo de alguém, né? Então, não dá para ser meio amigo, meio marido, meio irmão. Não sei se vocês concordam com isso, mas, pô, meio grávido, não dá, né? O que acontece em algum momento, você para balanço. Foi o que eu fiz. Mas as relações não são as mesmas, vão acabar ficando num nível meio superficial, né? Para você se dar bem ou continuar mantendo um mínimo de relação, você não pode aprofundar, né? Sandra, isso que você falou é importante. No meu caso, não aconteceu isso, sabe por quê? Como uma pessoa específica, muito próxima, fez a mesma coisa, o nosso relacionamento ficou bom, porque a gente notou os dois que há um respeito. Olha que interessante. Mesmo a gente parando de falar sobre aquilo, a gente viu que os dois pararam porque os dois prezam a relação.
Não sei se eu me fiz claro. Entendi. Entendeu? Né? Então, nesse caso, eu achei interessante, do ponto de vista benéfico. É verdade. Não foi unilateral, né? É. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Quer falar? É só colocar assim que... Obrigado pela resposta, Vladimir. Boa a tua reflexão. Uma coisa que eu tenho verificado é que nessa questão específica, às vezes é demonstrada uma falta de afinidade muito grande no campo dos valores, nesse caso específico que eu te falei. E aí eu fico me questionando até que ponto a amizade pode ser completa com valores tão distintos. É muito complicado. Então, mas será que existia, na verdade, uma amizade ou existia um contato? Será que isso não foi um bom balanço, Ricardo, para chacoalhar e dar uma olhada no que existia realmente? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem que ter o exercício da alteridade, né? Então, Ricardo, mas ó, nós, né? Então, isso que você falou difícil, né? É dificílimo, né? Mas é que interessante, né? Às vezes a gente fica pensando, e só depois que acontece, depois passa um tempo, a gente consegue refletir de uma forma um pouco mais serena, né? A DR que você teve aí, de repente, ela não teria existido em outra situação. De repente, ela era necessária para dar valor, ou valorizar realmente que tipo de relação é esse. É esse, né? Então, é aquela velha história que a gente vê acontecer em casais, a gente vê acontecer entre irmãos. Tá? Se você nunca conversar verdadeiramente sobre coisas sérias, você pode conviver 200 anos. É verdade. Né? Então, esse negócio que aconteceu, né, ou tem acontecido, eu acho que ele faz parte da nossa vida, dos nossos ciclos, né? Até de idade, etário. Isso que você falou, eu entendo plenamente, é uma coisa que a gente pensa muito, né? Eu fico pensando, será que a tal pessoa me preza como pessoa? É o que você estava falando, dos valores. Será que essa pessoa, que eu acho que realmente é próxima, ela me enxerga? Eu nunca me esqueço, Ricardo, a primeira vez que eu participei daquelas avaliações que são feitas nas empresas, né, 360, lembra? Isso hoje em dia é comum, mas um tempo atrás, principalmente uma geração que nem eu, começou a trabalhar no século passado, isso não existia. Então, a primeira vez foi chocante, porque alguém chegou lá numa avaliação e questionou, num dado relatório, um questionário enorme, questões relativas à integridade minha. E, para mim, aquilo foi uma loucura. Eu falei, mas como? Como uma pessoa dessa está falando da minha integridade? Eu não aceitei. Eu falei, legal, né? Então, todo mundo pode ter integridade avaliada. Eu não. A minha não pode. Então, só quando essas coisas acontecem, né, Ricardo, é que a gente cai na real. Né? Então, num primeiro momento é uma crise, num primeiro momento é um choque de realidade, que faz você se defender. E, às vezes, a defesa ela é errada, a forma como ela é feita. Ela vira um ataque. E aí é você que passa a ter o ônus de estar errado, duplamente. Até porque aquela pessoa, mesmo sem querer, ela pode ter ajudado você indiretamente, quando te aponta uma oportunidade de melhoria ou um defeito. E a gente, quando só se defende, também a gente não tem verdadeiras relações de amizade, verdadeiras relações emocionais, verdadeiras relações de amor com ninguém. Mas que é duro né, companheiro? Obrigado, Vladimir. Vladimir, só para complementar, uma vez eu fiz um curso de terapias alternativas, tratamentos holísticos, tal, e uma delas era a questão dos pontos no corpo, né? O terapeuta ali apertando em determinados pontos, ele ia dizendo que tipo de problema que a gente tinha. É o chakra. Não era chakra, porque ele apertava, parecido. Ele apertava nos centros nervosos, não era nos chakras especificamente. Então, assim, quando ele apertava em determinado lugar, que bem ali abaixo da pele, ele dizia, esse aqui é o ponto da mágoa e do perdão. Menina, mas quando ele apertou aquilo doeu. Ele falou, nossa, você está com problemas aí, você precisa resolver. Então, você vê como isso vem, um exemplo, que como a gente somatiza, que até no corpo existem pontos que, se você apertar,
é relacionado a esse tipo de sentimentos que a gente tem, né, nossos sentimentos. Vladimir, você quer terminar e fazer as suas considerações finais? Não, gente, eu já terminei, na verdade. Eu acho que eu estou aqui para ouvir vocês. Eu já me ouvi muito aqui. Alguém quer falar? Eu não, já falou. A Alcione está levantando a mão aí, tem meia hora. Fala, Alcione. Olha, eu ia te agradecer. Eu escrevi para não perder a oportunidade de te ouvir por mais tempo. É sempre maravilhosas suas reflexões e a gente fica pensando a semana inteira nisso. Maravilhoso, fantástico a sua pesquisa. Muito obrigada. E muito obrigada ao SEAC também, porque o SEAC não abre esses caminhos, abre essas avenidas assim, para a gente nesses temas. Foi demais. Porque a hora que você lê assim, perdoar é preciso, eu fiquei pensando, o que vão falar de perdoar? Foi fantástico, foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada. E vejam que um ignorante no assunto pode falar sobre o assunto. E o SEAC permite isso, né? E talvez algumas pessoas que tenham tanto para dar na sua experiência pessoal, sua experiência vida, às vezes fiquem acanhadas, né? Ou fiquem preocupadas, achando, não, eu tinha que saber tudo para falar sobre aquilo, ou não. Caramba, eu não sei perdoar ninguém, mas a gente pode conversar sobre isso, né? Porque agora eu acho que aprendi um pouco mais o que é perdoar verdadeiramente. Então, é bom nesse sentido, né? Cara, tem que fazer um monte de coisa ainda para melhorar, né? E a gente sabe que tudo tem seu tempo e tal, mas tem que começar. E começa entendendo, porque senão, né, você é simplesmente um boneco. E a doutrina espírita traz isso, cara. Boneco aqui ninguém vai fazer por você. Sai dessa. Se você ficar, né, a vida toda achando que vai encarnar, né, filhinho de papai ou de mamãe, você pode até ficar muito tempo. Você pode até escolher essas provas, né, que na verdade não são prova coisa nenhuma, né? Na verdade, são só procrastinações. Porque se você quiser viver realmente e crescer, cara, você todo dia, toda hora, vai ter que aprender a pedir perdão e ficar na expectativa de ser perdoado. E às vezes, Sandra, a gente não é perdoado. É um outro aprendizado, né? Mas é isso. Eu estou quase chorando aqui, porque não no sentido ruim, mas no sentido bom, né? Que como é bom estar com um grupo que se gosta, né? Obrigada, Vladimir. Obrigada mesmo. É isso, gente. Antes da gente encerrar, eu primeiro agradecer mais uma vez, né? Muito, muito obrigada mesmo, Vladimir. E eu queria passar agora, a Rita vai passar para a gente uma divulgação do congresso, tá? Eu acho que está rolando bastante. Já tem, inclusive, ficha de inscrição que dá para fazer pelo celular. Então, a Rita vai transmitir para a gente rapidamente a divulgação do congresso da CEPA, que vai acontecer agora em outubro, né? De 8 a 12 de outubro. Oi? Primeiro põe o videozinho. Bom, porque a gente já vai treinando o espanhol, né, gente? Vamos treinando o espanhol, deu para ler, né? Deu para entender tudo que está escrito ali, não deu? Nós conseguimos. E o cartaz que a gente vai colocar agora tem até um QR Code ali, ó, dá para a gente fazer. A gente vai começar a divulgar também pelo WhatsApp, que dá para fazer inscrição pelo celular, tá? Ó, inscreva-se, faça parte dessa história.
o formulário pode ser preenchido diretamente no celular, tá bom? Então, a gente está fazendo, eles estão fazendo uma divulgação muito legal, bem articulada, bem planejada. A cada semana tem 2 ou 3 vídeos de divulgação. A gente também já tem o programa, já vamos começar a divulgar o programa, né, do Congresso, tem em português e tem em espanhol, e as fichas de inscrição, já para o pessoal já se inscrever, tá? E não esqueçam tem o Instagram da CEPA Brasil, da CEPA Internacional, para o pessoal entrar, curtir, no Facebook. É sempre importante a gente fazer esse movimento, gente, e a gente também compartilhar. A gente tem que levar para pessoas fora da nossa bolha, né? A gente tem que compartilhar com as pessoas que a gente acha que são pessoas que vão pensar um pouco, refletir sobre esses assuntos, e que podem vir até gostar de conhecer o Espiritismo, né? Dessa forma laica, livre pensadora, humanista e progressista. Então, nós temos que estar sempre ampliando essa divulgação, para sair da nossa bolha, tá bom? E é por isso, por hoje é só, gente. Fica aí o nosso convite para a semana que vem, com os amigos do SEAC, os de sempre, os que nasceram, os que estão lá já, no plano espiritual, todo mundo convidado para essa festa da semana que vem. Márcia, quer falar mais alguma coisa? Não, Sandra, só agradecer ao Vladimir, dizer que a gente teve uma noite muito proveitosa e afetivamente muito gostosa, né? Não é só ele que fica emocionado, né? A gente fica muito emocionada de estar entre pessoas que a gente gosta tanto, né? E fazer um lembrete mesmo, né? Reforçar essa coisa que você está dizendo da importância de quarta-feira que vem a gente estar todo mundo junto, afinal é o nosso aniversário, né? Que nós vamos estar comemorando. Então, esse parabéns aí tem que ser cantado com muita vontade. Não é? Eu acho que nós merecemos isso, Vladimir, porque, né? Eu vou até comprar um bolo para comer aqui, né? Eu acho que a gente podia comprar um bolo, pagar uma velinha, todo mundo. Né? Já que nós estamos mais um aniversário que não vamos estar juntos presencialmente, né? É isso aí. Esse já vai ser o segundo. Mas, quem sabe, no ano que vem estaremos todos juntos, né? Eu acho que vamos estar o ano que vem, sim. Lá na Rua Rio de Janeiro 31, junto com os amigos que vão estar online também, porque agora nós não vamos mais nos despedir dos amigos que estão online, que estão fora de Santos, tá bom? Gente, uma boa noite também para os amigos do Face, boa noite para o povo daqui. Vamos sair hoje todo mundo ao mesmo tempo. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Vladimir. Beijo a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.